Eles disseram que o pacto era simples, uma vida por um legado de dívida. Quando as nuvens de tempestade se juntaram sobre a propriedade Blackwood em ruínas, todos souberam quem seria sacrificado. Sempre seria Isabela, a beleza, a criança dourada, a preparada para uma coroa. Seu pai, Richard, estava pronto para trocá-la pelo monstro para salvar sua própria pele. Mas quando Sebastian Draven, o rei vampiro, atravessou aquelas portas, ele não olhou para a garota no vestido de seda. Ele olhou além dela para as sombras para a irmã usando trapos. O que acontece quando um monstro reconheceu como uma rainha, enquanto sua própria família apenas via uma serva? A escolha feita naquela noite não apenas mudaria a vida de Hazel, isso queimaria o legado Blackwood até o chão. A chuva não simplesmente caiu sobre Blackwood Manor, ela a agrediu. A água martelava contra as janelas de vitral como milhares de dedos desesperados tentando abrir caminho para dentro. Na sala de estar, o ar estava denso com um cheiro enjoativo de baunilha e lavanda. Demasiado perfume pulverizado numa tentativa desesperada de mascarar o cheiro de umidade ascendente e velho medo. Richard Blackwood ajustou sua gravata pela 10ª vez, suas mãos tremendo. Ele era um homem que uma vez fora bonito, mas anos de jogo, conhaque e o peso esmagador de uma maldição geracional o haviam esvaziado. Seus olhos correram para o relógio de pé. "Pare de andar, pai", Isabela estalou. Ela estava ao lado da lareira, posando como se um pintor já estivesse capturando sua semelhança. Ela era perfeição inegável. Cachos loiros arranjados assim, um vestido de veludo carmesim que havia custado seus últimos créditos restantes, está sempre como porcelana, limpa a garganta. Ela tinha 21 anos e totalmente ciente de que ela era a moeda da noite. Ele dará uma olhada em mim e esquecerá a dívida. Homens sempre fazem, até os mortos. No canto, quase se misturando ao papel de parede desbotado, sentava-se Hazel. Hazel era o erro. A filha nascida em segundo, aquela com cabelo castanho rato que não cacheava, olhos que eram um tom opaco de cinza, e mãos que eram ásperas de esfregar os chãos onde sua irmã andava, enquanto Isabela havia sido tutelada em francês e dança. Hazel havia sido ensinada a equilibrar livros-razão e esconder a pobreza da família dos vizinhos. "Hazel, volte para a cozinha." Richard sibilou, notando sua presença. "Se Lord Draven te vir, ele pensará que estamos insultando ele." Limpa a garganta. "Você parece uma empregada de cozinha." "Eu sou sua empregada de cozinha, pai." Hazel disse suavemente. Sua voz era firme, faltando a histeria que atualmente agarrava o resto do quarto. Ela não se moveu. E o telhado da cozinha está vazando. "Se eu for lá, eu vou me afogar. Vou ficar aqui nas sombras. Ele não me notará. Ninguém nunca o faz." Richard abriu a boca para repreendê-la, para jogar um vaso, para fazer algo para desabafar o terror, mudando seu sangue para gelo. Mas um som parou. Não foi uma batida. Foi o som das pesadas portas de carvalho trancadas e travadas contra a tempestade, lentamente rangendo ao abrir. O vento não entrou correndo. A chuva não salpicou o hall de entrada. Era como se os próprios elementos tivessem medo de cruzar o limiar. Passos ecoaram no mármore, lentos, deliberados, o som de botas pesadas que haviam andado por séculos de guerras e cemitérios. Richard ficou pálido. Ele empurrou a cadeira de Hazel mais para trás de uma grande samambaia em vaso. "Fique abaixada", ele gemeu. Então, colocando uma máscara de bravata, ele deu um passo à frente, agarrando a mão de Isabela e puxando-a para o centro do quarto. "Meu senhor", a voz de Richard rachou. "Bem-vindo a Blackwood Manor." Da escuridão do corredor emergiu Sebastian Draven. Ele não era nada como as histórias. Os aldeões sussurravam de um cadáver apodrecido ou uma monstruosidade semelhante a um morcego. Sebastian era terrivelmente humano, embora humano fosse um termo solto. Ele era alto,
vestindo um terno moderno e sob medida que custava mais do que a propriedade Blackwood havia valido em seu auge. Seu cabelo era escuro, penteado para trás de um rosto que era afiado, angular e predatório. Mas foram seus olhos que congelaram o quarto. Eles eram pretos, inteiramente pretos, sem íris ou esclera, apenas um vazio absorvente sem fim. Ele não olhou para Richard. Ele não olhou para o quarto. Ele caminhou até o centro do tapete e inalou profundamente. Medo, Sebastian disse. Sua voz era como veludo arrastado sobre cascalho e ganância. Os 2 centavos que definiram esta casa por 50 anos. Richard engoliu em seco. A dívida, meu senhor, eu sei que é devida. Eu tenho. Eu preparei o pagamento. Ele empurrou Isabela para a frente. Isabela, para seu crédito, fez uma reverência perfeitamente. Ela piscou seus cílios, inclinando seu pescoço apenas o suficiente para expor o ponto de pulso, exatamente como sua mãe a havia ensinado antes de abandoná-los anos atrás. Eu te ofereço minha mais velha, Richard disse, sua voz ganhando uma espécie patética de força. Isabela, ela é a joia do condado. Bonita, obediente, intocada. Ela te servirá ou o que quer que você exija. Ela é sua em troca da quitação do livro Razão. Isabela sorriu. Uma coisa praticada, sedutora. É uma honra, meu senhor. Sebastian não se moveu. Ele não deu um passo à frente para inspecionar a mercadoria. Ele simplesmente a encarou. O silêncio se estendeu por 10 segundos, depois 20. Tornou-se agonizante. Bonita, Sebastian finalmente disse. As palavras soaram como um insulto. Sim, Richard respirou aliviado. A mais bonita. Como uma boneca, Sebastian continuou, circulando Isabela lentamente. Ele não a tocou. Ele andou em volta dela como se ela fosse um pedaço de mobília, pintada, oca. Posso ouvir seu coração, garota. Ele bate tão lentamente. Você não tem medo de mim. Você tem medo que eu não te ache atraente. Você tem medo de perder sua vaidade, não sua vida. O sorriso de Isabela vacilou. Com licença, você acha que isso é um romance? Sebastian zombou, virando as costas para ela. Você acha que vai domar a besta com sua beleza e viver em um castelo? Você é superficial, Richard. Você me oferece um reflexo em um espelho. Eu não posso comer um reflexo, e eu certamente não quero passar a eternidade ouvindo-o falar sobre si mesmo. Richard começou a suar profusamente. Meu senhor, por favor, ela é tudo o que tenho. É ela? Sebastian parou. Ele estava parado bem ao lado da samambaia em vaso no canto. Ele virou a cabeça lentamente, olhando para as sombras. Hazel prendeu a respiração. Ela estava lendo uma cópia esfarrapada de um livro Razão, tentando calcular se eles poderiam pagar por carvão para o inverno, se seu pai sobrevivesse à noite. Ela não havia levantado os olhos, assumindo que seu manto de invisibilidade, sua simplicidade, a protegeria. Sebastian estendeu uma mão. Era pálida, cicatrizada e forte. Ele rasgou a samambaia para o lado como se fosse feita de papel. E quem? Sebastian perguntou, sua voz caindo uma oitava. É isso? A exposição foi física. Hazel sentiu como se o telhado tivesse sido arrancado da casa. Ela olhou para cima, agarrando o livro Razão ao peito, seus olhos cinzentos travando com os seus negros como o vazio. Essa não é ninguém, Richard disse rapidamente, colocando-se entre o rei vampiro e sua segunda filha. Essa é Hazel, ela é... Ela não é para você. Ela é simples. Ela é útil apenas para a manutenção da casa. Ela não tem graça nem beleza. Ela é a Anã. A Anã? Sebastian repetiu, testando a palavra. Ela não faz parte do acordo. Isabela gritou, seu orgulho ferido mais do que seu medo. Olhe para ela. Ela está usando um saco de batatas. Sebastian ignorou os dois. Ele estendeu uma mão em direção a Hazel. Levante-se. Não foi um pedido. Foi um comando que vibrou nos ossos de Hazel. Lentamente, ela colocou o livro Razão na mesa lateral.
Ela se levantou. Ela era mais baixa que Isabela. Sua postura ligeiramente curvada de anos, carregando cestos de roupa e esfregando chãos. Ela usava um vestido de lã cinza que havia sido cerzido em 4 lugares. Ela não usava maquiagem. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque bagunçado severo. "Dê-me suas mãos", Sebastian ordenou. Hazel hesitou. Ela olhou para seu pai, que estava fazendo um movimento de "pare com isso" com a mão, e então para Isabela, que parecia enojada. Então ela olhou de volta para o monstro. Ela estendeu as mãos. Elas estavam vermelhas e rachadas da água fria. Os nós dos dedos estavam inchados. Havia um corte fresco em seu polegar de picar vegetais 1 hora atrás. Havia calos em suas palmas e manchas de tinta em seus dedos de fazer as contas. Sebastian pegou as mãos dela nas suas. Sua pele era gelada, mas seu aperto era surpreendentemente suave. Ele passou o polegar sobre o calo em sua palma. Ele traçou a mancha de tinta. Ele levantou a mão dela para seu rosto e inalou. "Sabão", ele murmurou. "Tinta, terra, sangue." Ele olhou para Richard com um olhar de total desprezo. "Você me oferece a boneca de porcelana que fica na prateleira juntando pó. Mas você esconde a que segura a prateleira." "Ela não vale nada", Richard gritou desesperado. "Agora leve Isabela, por favor. Hazel Ela é teimosa. Ela é de língua afiada. Ela lê demais. Ela não se submeterá a você." "Eu não quero submissão", Sebastian disse, soltando as mãos de Hazel, mas sem se afastar. "Tenho exércitos de mortos-vivos que se submetem. Tenho TERS que acenam quando falo. É entediante." Ele se virou de volta para Hazel. "Você faz as contas." Hazel piscou, surpresa pela pergunta direta. "Sim, por quê? Porque se eu não fizer, pai gastará o dinheiro da mercearia em gin e nós passaremos fome." Ela disse. A verdade escapou antes que ela pudesse pará-la. Richard ofegou. "Você insolente pequena", Sebastian riu. Era um som sombrio, seco. Honestidade, quão refrescante. "E a terra nas suas mãos. O jardim?" Hazel disse, sentindo sua voz ficar mais forte. "O jardineiro saiu há 3 meses, porque você não o pagou. Estou tentando manter os vegetais de inverno vivos para termos algo para comer." "Sobrevivência", Sebastian disse acenando. "Você luta pela sobrevivência. Sua irmã luta por atenção." Ele se virou para Richard. "O acordo está concluído." Richard soltou um suspiro de alívio. Você levará Isabela." "Não", Sebastian disse. "Eu levarei Hazel." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a tempestade lá fora pareceu pausar. "Você não pode estar falando sério." Isabela riu, um som agudo e nervoso. "Ela? Olhe para ela. Ela é um ratinho Dewey." "Eu a levarei", Sebastian disse, sua voz endurecendo como aço. "Ela é o pagamento. Ela virá comigo para a cidadela. Ela será minha protegida, minha convidada." "Mas a dívida?", Richard perguntou, sua ganância guerreando com sua confusão. "Se você levar as mercadorias danificadas, a dívida ainda está quitada?" Sebastian olhou para Richard com uma mistura de pena e desgosto. "Você venderia sua filha danificada tão facilmente quanto sua filha preciosa." "Você não tem coração, Richard Blackwood." "Sim, a dívida está quitada. Suas obrigações financeiras para com minha casa estão terminadas." "Mas saiba disto." Ele deu um passo mais perto de Richard, elevando-se sobre ele. "Você está trocando a única coisa de valor nesta casa por mais alguns anos de conforto. Você pensa que venceu. Você acabou de se empobrecer completamente." Sebastian se virou para Hazel e estendeu o cotovelo. Um gesto cavalheiresco que parecia bizarro vindo de uma criatura da morte. "Pegue seu casaco, Hazel. Nós partimos agora." "Eu não tenho um casaco", Hazel sussurrou. "Isabela tem 3. A mandíbula de Sebastian se apertou. Ele tirou seu próprio paletó, pesado, forrado com seda, cheirando a ozono e colônia cara, e o colocou sobre os ombros de Hazel. Ele a envolveu, pendendo até os joelhos dela. "Agora você tem um casaco", ele disse.
Espere, Hazel disse, seus pés enraizados no local. Eu... Eu não posso simplesmente sair. Quem fará o jantar? Quem pagará as contas? Quem consertará o vazamento na cozinha? Sebastian olhou para ela, e pela primeira vez o vazio em seus olhos pareceu girar com algo que lembrava curiosidade. Deixe-os passar fome, ele disse suavemente. Deixe-os congelar. Eles nunca se importaram se você o fizesse. É hora, Hazel, de você ver o que você vale quando não está sendo usada como um animal de carga. Ele colocou uma mão nas costas dela e a guiou em direção à porta. Hazel olhou para trás uma última vez. Ela viu seu pai verificando o livro Razão na mesa, já calculando seus ganhos, nem mesmo a observando partir. Ela viu Isabela olhando no espelho, arrumando o cabelo, aliviada por não ser ela a levada. Uma fria dureza se instalou no peito de Hazel. Era um karma que ela não esperava, mas um que ela de repente acolheu. Ok, Hazel disse, agarrando as lapelas do paletó do vampiro. Leve-me embora. Enquanto as pesadas portas se fechavam atrás deles, selando a família Blackwood dentro de sua mansão apodrecida, o verdadeiro horror começou. Mas não para Hazel. Pela primeira vez em sua vida, o monstro não era o que estava ao lado dela. Os monstros eram os que ela havia deixado para trás. O veículo que esperava no final da longa entrada de Cascalho não era uma carruagem puxada por cavalos espectrais como as lendas locais sugeriam. Era um sedã elegante azul meia-noite, uma máquina de engenharia alemã que roncava como uma pantera adormecida. O contraste entre a madeira apodrecida de Blackwood Manor e o metal polido e impecável do carro era chocante. Sebastian abriu a porta traseira. Ele não fez uma reverência, mas segurou a porta com uma expectativa que forçou Hazel a se mover. Ela deslizou para os assentos de couro, um material tão macio que parecia manteiga contra suas pernas ásperas vestidas de lã. O interior cheirava a cedro e algo afiado, como ozono. Enquanto o carro partia, Hazel não olhou para trás. Ela olhou fixamente para a nuca do motorista, um homem de pescoço grosso chamado Winston, que não havia dito uma palavra, e apertou o paletó grande em seus ombros. Você não está chorando, Sebastian observou. Ele estava sentado do outro lado do assento, a uma distância respeitável, lendo um tablet. O brilho da tela iluminava os ângulos afiados de suas maçãs do rosto. Lágrimas exigem hidratação, Hazel disse, sua voz plana. Eu não tomei um copo de água desde o meio-dia. Além disso, pelo que chorar. O papel de parede estava descascando. Sebastian tocou a tela de seu tablet, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Pragmatismo, uma característica rara nos meus círculos. A maioria das pessoas que levo grita por suas mães ou implora por misericórdia. Eu não tenho mãe, Hazel respondeu. E eu suspeito que a misericórdia é cara. Não podíamos pagar por isso. A viagem levou 2 horas, subindo as traiçoeiras estradas de montanha que levavam aos picos com vista para a cidade. Quando finalmente chegaram à cidadela, conhecida nos mapas como Valerius Heights, a respiração de Hazel ficou presa na garganta. Não era uma masmorra. Era uma fortaleza de vidro e pedra, uma maravilha arquitetônica que podia se alavancar sobre a beira do penhasco. Era moderno, austero e terrivelmente bonito. Não havia teias de aranha nem gárgulas, apenas linhas limpas e holofotes que cortavam a tempestade. Winston abriu a porta e o vento chicoteou o cabelo de Hazel pelo rosto. Sebastian saiu e esperou que ela o seguisse. Quando ela pisou na calçada, uma fila de membros da equipe esperava na entrada principal. Hazel instintivamente curvou os ombros. Ela estava acostumada a entrar em casas pela porta dos fundos, geralmente carregando uma entrega. Andar pela frente, passando por uma fila de pessoas em uniformes impecáveis, parecia uma violação de uma lei natural. Cabeça erguida, Sebastian murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Você não é mais a ajuda. Se você olhar para o chão, eles andarão por cima de você. Olhe-os nos olhos. Hazel forçou o queixo para cima.
Ela viu uma mulher de aparência severa com limpa a garganta, cabelo grisalho na frente da fila. Bem-vindo ao lar, Lord Draven. A mulher disse, Senhora Gable, Sebastian acenou. Esta é Hazel Blackwood. Ela ficará na ala leste, a suíte master. Os olhos da senhora Gable se arregalaram uma fração de polegada. Uma mudança tectônica para uma mulher de sua compostura. Ela olhou para as botas enlameadas de Hazel, o paletó masculino grande e a bainha desfiada de seu vestido. A suíte master, meu senhor. Aquele quarto é reservado para dignitários. Ela é uma dignatária, Sebastian disse, seu tom não negociando nenhum argumento. Ela é a mulher que salvou as contas Blackwood da ruína. Isso a torna mais competente do que metade do gabinete. Ele se virou para Hazel. Vá com a senhora Gable. Tome banho. Coma. Queime essas roupas. Eu a verei no jantar. Hazel foi levada. O interior da casa era uma sobrecarga sensorial. Os pisos eram de mármore aquecido. As paredes eram adornadas com arte que Hazel reconhecia de livros didáticos, originais, não gravuras. A senhora Gable a levou para um quarto que era maior do que todo o térreo de Blackwood Manor. Tinha uma parede feita inteiramente de vidro, com vista para as luzes da cidade abaixo. No centro havia uma cama que parecia uma nuvem. O banheiro é por ali. A senhora Gable disse rigidamente. Vou pedir para trazerem uma seleção de roupas. Você precisa de uma empregada para ajudá-la a se despir? Não, Hazel disse rapidamente. Eu posso fazer isso. Muito bem. Quando a porta se fechou, Hazel não correu para a janela nem pulou na cama. Ela caminhou até o centro do quarto e ficou ali tremendo. A adrenalina estava diminuindo, substituída por uma exaustão esmagadora. Ela tirou o vestido de lã úmido, as meias gastas, as roupas íntimas que haviam sido lavadas até ficarem esfarrapadas. Ela entrou no banheiro. A banheira era feita de pedra preta. Ela abriu a torneira e água quente, instantaneamente quente, não fervida em um fogão e carregada em baldes, jorrou. Ela entrou. O calor ardeu sua pele rachada, mas depois a acalmou. Ela olhou para suas mãos flutuando na água. As manchas de tinta estavam desvanecendo. Pela primeira vez em 10 anos, Hazel Blackwood não fez absolutamente nada. Mas a paz é uma coisa fugaz. Uma hora depois, vestida em um vestido de seda que a senhora Gable havia providenciado, um verde esmeralda profundo que realçava os pontos de cor em seus olhos cinzentos. Hazel desceu as escadas para o jantar. A sala de jantar era um espaço longo e cavernoso. Sebastian sentou-se à cabeceira da mesa, mas ele não estava sozinho. Sentada à sua direita estava uma mulher que parecia ter sido esculpida em gelo e diamantes. Ela tinha cabelo platinado, pele que brilhava com um brilho sobrenatural e olhos que eram de um azul penetrante e predatório. Esta era Beatrice, uma vampira da alta corte, e ela estava olhando para Hazel como um lobo olha para um coelho ferido. Então Beatrice arrastou as palavras, sua voz como sinos de vento em um cemitério. Este é o pagamento. Richard realmente deixou seu estoque declinar. Ela cheira a detergente de roupa e desespero. Hazel congelou. O velho instinto de pedir desculpas, de encolher, de servir o vinho e desaparecer, rugiu para a vida. Sebastian tomou um gole de um líquido vermelho escuro de um copo de cristal. Ele não olhou para Beatrice. Ele olhou para Hazel. Sente-se, ele comandou. Ele apontou para a cadeira oposta a Beatrice. Hazel não é estoque, Beatrice. Ela é uma matemática. Uma matemática? Beatrice riu. Um som cruel e tilintante. Oh, Sebastian, você sempre amou seus pequenos animais de estimação. Ela faz truques? Ela pode contar até 10? Hazel puxou a cadeira e sentou-se. Suas mãos tremiam, mas ela as escondeu no colo. Ela olhou para a mesa posta. Havia 5 garfos. Ela sabia qual usar apenas porque havia arrumado mesas assim para os pretendentes de Isabela, mesmo que nunca tivesse comido em uma. Posso contar até 10.
Hazel disse, sua voz quieta, mas firme. Ela olhou diretamente para Beatrice. Posso também calcular os juros compostos sobre o empréstimo que sua família pegou do Tesouro Draven em 1924, ajustados pela inflação, e as cláusulas de penalidade por atraso no pagamento. Acredito que você deve a Lord Draven aproximadamente 4 milhões de créditos, o que pode explicar por que você está jantando aqui em vez de em sua própria propriedade. Você está esperando se casar com ele para perdoar a dívida, assim como meu pai tentou vender minha irmã? O silêncio no quarto era ensurdecedor. Sebastian abaixou seu copo. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou pelo seu rosto. A boca de Beatrice se abriu, mas nenhum som saiu. Seu rosto pálido ficou de um tom de violeta. Coma sua sopa, Hazel, Sebastian disse, pegando sua colher. É de cogumelo e trufa. Acho que você vai gostar. 20 milhas de distância, a tempestade havia passado. Mas um tipo diferente de frio havia se instalado sobre Blackwood Manor. Eram 9h da manhã. Geralmente, a esta hora, os fogos estariam rugindo no grande. O cheiro de café e torrada estaria pairando pelos corredores e as pesadas cortinas de veludo seriam puxadas para trás para deixar a luz entrar. Hoje a casa era uma tumba. Isabela acordou tremendo. Ela envolveu seu fino roupão de seda em si mesma e tocou a campainha de serviço em sua mesa de cabeceira. Ela tocou de novo e de novo. Hazel, ela gritou. Minha água está congelada. Hazel. Limpa-lhe a garganta. Não houve resposta. O silêncio da casa era pesado, opressor. Isabela saiu correndo do quarto, seus pés descalços batendo contra as tábuas do chão congeladas. Ela abriu a porta de seu pai. Richard ainda estava na cama, desmaiado, uma garrafa vazia de conhaque no chão. Pai! Isabela guinchou. Onde está ela? Onde está Hazel? Richard gemeu virando-se. Ele parecia um homem que havia envelhecido 10 anos em uma única noite. Foi-se, ele murmurou. Vendida. Estamos ricos, Izzy. Volte a dormir. Não consigo voltar a dormir. Estou congelando. Isabela bateu o pé. O fogo está apagado. A cozinha está fria e estou com fome. Então diga ao cozinheiro para... Richard divagou. Ele piscou, a névoa de álcool clareando ligeiramente. Ah, certo. Demitimos o cozinheiro há 2 anos. Hazel fazia a comida, Isabela disse, a percepção surgindo nela com a velocidade de uma Sloan, movendo glaceia e os fogos e o tudo. Bem, Richard sentou-se esfregando as têmporas. Faça algo para si mesma. Quão difícil pode ser? Ovos, pão, calor. 1 hora depois, a cozinha era uma zona de desastre. Fumaça limpa-lhe a garganta jorrou do forno onde Isabela havia colocado um pão, embalagem plástica e tudo diretamente na grade. Cascas de ovo crocavam debaixo dos pés. Richard estava tentando operar o moedor de café, mas não conseguia descobrir como conectá-lo sem mover um armário pesado que Hazel costumava mover sem esforço, usando um sistema de alavanca que ela havia montado. Isso é ridículo. Isabela tossiu, afastando a fumaça de plástico queimado. Vou para a cidade. Vou tomar café da manhã na padaria. Dê-me o cartão de crédito. Richard apalpou os bolsos. Ele puxou sua carteira. Estava vazia. Hazel lidava com o fluxo de caixa, ele murmurou. Ela guardava o dinheiro miúdo em uma lata em algum lugar. Eles não conseguiram encontrar a lata. Eles não conseguiram encontrar o talão de cheques. Eles nem conseguiram encontrar as chaves da velha perua, porque Hazel sempre as guardava em um gancho perto da limpa a garganta. Porta. E em seu estupor bêbado na noite anterior, Richard havia derrubado o gancho da parede e chutado as chaves para debaixo de uma tábua do assoalho. Nós vamos andar, Isabela declarou, vestindo um casaco de pele sobre seu pijama. São apenas 2 milhas. As pessoas nos verão e saberão que ainda somos os Blackwoods. A caminhada foi humilhante.
Lama espirrou nas botas de grife de Isabela. Quando finalmente chegaram à aldeia, eles foram direto para a loja de conveniência e café do Sr. Henderson. O Sr. Henderson era um homem grande com um rosto vermelho e um livro-razão que rivalizava com a Bíblia em espessura. Ele observou os dois Blackwoods entrarem com um olhar de ceticismo. Sr. Henderson, Richard trovejou, tentando convocar sua antiga arrogância. 2 dos seus melhores cafés e doces e talvez um presunto. Dinheiro ou cartão? Henderson perguntou sem se mover. Coloque na conta, meu bom homem. Richard acenou com a mão de forma desdenhosa, como de costume. A conta está fechada, Henderson disse categoricamente. Richard congelou. Com licença. Sua conta, Henderson apontou para uma placa no balcão. Era mantida pela senhorita Hazel. Ela vinha toda sexta-feira, negociava os preços, verificava os pesos e pagava 20% do saldo para manter a linha de crédito aberta. Ouvi dizer que ela se foi, levada pelos vampiros. Ela... Sim, Richard gaguejou. Mas a dívida, a grande dívida, está quitada. Estamos ricos novamente. Não me importo com sua dívida para com o rei vampiro, Henderson disse cruzando os braços. Eu me importo com os $300 que você me deve por salsichas e gin. Hazel era a garantia, Sr. Blackwood. Todos na cidade sabiam que enquanto Hazel estivesse lá, a casa não queimaria e eventualmente seríamos pagos. Sem ela, você é um mau investimento. Ele se inclinou sobre o balcão. Dinheiro adiantado ou saia. Isabela ofegou. Você sabe quem somos? Sim. Uma voz veio de trás. Era a irmã da senhora Gable que trabalhava no balcão de frios. Vocês são as pessoas que venderam a única pessoa decente em sua família para um monstro para salvar suas próprias peles. O café ficou em silêncio. Os outros clientes, fazendeiros, mecânicos, professores, pousaram seus garfos e encararam. Não havia respeito em seus olhos, apenas julgamento. Richard ficou roxo. Ele agarrou o braço de Isabela. Vamos, não precisamos da caridade deles. Eles saíram correndo, com fome e frio. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, a realidade começou a se instalar. Não era apenas o dinheiro. Quando chegaram em casa, a energia estava cortada. Hazel não estava lá para redefinir o disjuntor que sempre disparava quando chovia. O vaso sanitário estava vazando. Hazel não estava lá para mexer a alça da maneira certa. O telefone estava tocando. Era o banco. Richard o ignorou e foi para o armário de bebidas. Ele derramou o último do conhaque. Ficará tudo bem, ele disse a limpar a garganta. Isabela, que estava soluçando no sofá, agarrando o estômago. Sebastian Draven se cansará dela em uma semana. Ele a enviará de volta, e então tudo voltará ao normal. Mas de volta em Valerius Heights, o normal estava sendo reescrito. Hazel estava na biblioteca de Sebastian. Era uma catedral de conhecimento, de 3 andares de altura, cheia de livros encadernados em couro, escamas de dragão e metal. Ela estava procurando um livro de história, tentando entender o mundo em que havia sido lançada. Ela subiu a escada rolante para o 2º nível, seus dedos arrastando-se pelas lombadas. Você gosta deles? A voz de Sebastian veio de baixo. Hazel olhou para baixo. Ele estava encostado a uma escrivaninha, observando-a. Ele havia trocado de terno para uma camisa preta, as mangas arregaçadas para revelar antebraços pálidos marcados com estranhas tatuagens pretas. Livros não te julgam, Hazel disse. Eles não se importam se seu vestido está remendado. Eles só se importam se você consegue ler. Verdade, Sebastian disse, mas alguns livros são perigosos como aquele. Ele apontou para um tomo preto grosso perto da mão dela. Não toque no sex de cinzas. Ele grita quando você o abre. Hazel puxou a mão para trás rapidamente. Por que você o tem? Porque conhecimento é poder. Mesmo o tipo terrível, Sebastian disse. Desça, Hazel. Tenho algo para te mostrar. Hazel desceu. Sebastian a levou a uma grande mesa de carvalho coberta de mapas e plantas.
mas no centro jazia uma pequena e intrincada caixa de madeira. Abra-a, ele disse. Hazel levantou a tampa. Dentro havia um par de óculos. Eles eram elegantes, sem aro e pareciam caros. Meus antigos quebraram há 3 anos. Hazel sussurrou. Eu tenho apertado os olhos desde então. Eu notei, Sebastian disse. Você aperta os olhos quando calcula. Isso causa rugas. Hazel os pegou. Suas mãos tremiam enquanto ela os colocava. O mundo que havia sido um borrão suave de bordas por tanto tempo, de repente focou com nitidez. Ela podia ver os mosquitos de poeira no ar. Ela podia ver os fios individuais na tapeçaria na parede. Ela podia ver os pontos de ouro nos olhos abissais de Sebastian. Por que ela... que? Ela perguntou, olhando para ele. Por que você está fazendo isso? As roupas, a comida. Agora isso, você é um monstro. Você deveria ser cruel. Sebastian se aproximou. O ar ao redor dele ficou frio, mas não era desagradável. Era o frio nítido de uma noite de inverno. Eu sou cruel, Hazel, ele disse suavemente. Pergunte aos homens cujas aldeias eu queimei séculos atrás. Pergunte ao seu pai, que atualmente está percebendo que dinheiro não pode comprar competência. Mas eu sou um homem de negócios, e eu odeio o potencial desperdiçado. Ele estendeu a mão e enfiou uma mecha de cabelo castanho solta atrás da orelha dela. Seu toque demorou. Elétrico e aterrorizante. Você tem uma mente como um diamante enterrada na lama, ele disse. Eu pretendo limpá-lo e ver o quão afiado ele realmente é. Amanhã você começa seu trabalho. Meu trabalho? Hazel perguntou. Esfregar chãos? Não, Sebastian sorriu e pela primeira vez ele alcançou seus olhos. Beatriz estava certa sobre uma coisa. As contas estão uma bagunça. Alguém tem roubado de mim por 50 anos. Não consigo encontrar a discrepância. Meus conselheiros não conseguem encontrá-la. Ele se inclinou perto, seus lábios a polegadas da orelha dela. Encontre o ladrão, Hazel, e eu te darei a única coisa que seu pai nunca fez. O que é isso? Ela respirou. Autoridade. Enquanto Sebastian se afastava, deixando-a sozinha na biblioteca com sua nova visão e uma tarefa que poderia derrubar um reino, Hazel percebeu algo. Ela não era uma prisioneira. Ela era uma arma que finalmente havia sido pega por um guerreiro que sabia como usá-la. E de volta em Blackwood Manor, a primeira janela se estilhaçou quando o vento aumentou, e não havia mais ninguém para a selar com fita. Por 3 dias, Hazel não viu o sol. Embora vivendo na cidadela de um vampiro, isso dificilmente era incomum. Ela havia transformado a biblioteca em uma sala de guerra. Pilhas de registros financeiros datando da Revolução Industrial formaram uma barricada ao redor dela. Sebastian lhe dera acesso irrestrito aos bens Draven. Era uma quantidade aterrorizante de poder. Ela poderia ter transferido milhões para uma conta offshore e desaparecido. Ela poderia ter comprado Blackwood Manor e a demolido. Mas ela não o fez. Ela trabalhou. Seus novos óculos escorregaram pelo nariz, enquanto ela traçava uma linha de tinta vermelha em um pergaminho de 1985. Você não comeu? Hazel pulou. Sebastian estava parado junto à porta da biblioteca, encostado no batente. Ele se moveu tão silenciosamente que, mesmo com sua consciência aguçada, ela nunca o ouviu chegar. Ele segurava uma bandeja de prata com um prato de codorna assada e uvas frescas. Não estou com fome, Hazel mentiu. Seu estômago roncou alto, atraindo. Sebastian caminhou e colocou a bandeja em cima de uma pilha de certificados de ações. Seu corpo é humano, Hazel. Ele exige combustível, ao contrário do meu, que exige paciência. Ele puxou uma cadeira e sentou-se perto dela. Demasiado perto. O cheiro dele, chuva, uísque caro e ferro frio era distrator. Eu encontrei, Hazel disse, empurrando um pedaço de papel em sua direção. Sebastian olhou para o papel. Era um diagrama que ela havia desenhado, ligando várias empresas de fachada. Explique,
São os custos de envio, Hazel disse, sua voz ganhando confiança. Por 50 anos, a propriedade Draven tem pago um prêmio pelo envio de vinho de sangue das vinhas na Itália. Uma margem de lucro de 20%. Está listado sob logística e manuseio. E Sebastian perguntou, seus olhos focados intensamente em seus lábios enquanto ela falava. E a empresa de logística não existe, Hazel disse. Eu cruzei os números de registro. Eles pertencem a uma fábrica têxtil desativada em Leeds. O dinheiro, aproximadamente 50 milhões no último meio século, está sendo canalizado para uma conta privada nas Ilhas Cayman. De quem é a conta? Sebastian perguntou. O ar no quarto caiu 10 degrees. Não conseguia acessar o nome diretamente, Hazel disse, sentindo um arrepio de medo misturado com triunfo. Mas eu rastreei os gastos. A conta paga por uma suíte específica no Ritz em Londres, a cada segundo fim de semana. Paga por joias de platina feitas sob medida e paga pela manutenção de um canil particular de Dobermans albinos. Sebastian ficou muito imóvel. Beatrice, ela ama aqueles cães, Hazel sussurrou. Ela estava se gabando deles no jantar. Sebastian se levantou lentamente. O predador estava totalmente acordado agora. Ela sentou-se à minha mesa. Ela bebeu meu vinho. E ela tem roubado de mim para financiar sua vaidade. Ele olhou para Hazel. O vazio em seus olhos girou com uma tempestade violenta. Você limpa a garganta. Fez o que todo o meu conselho não conseguiu. Você me deu a espada para cortar a cabeça de um traidor. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Desta vez ele não apenas a segurou. Ele a levou aos lábios e beijou seus nós dos dedos. Seus lábios eram frios, mas o calor que percorreu o braço de Hazel era escaldante. Coma sua codorna, Hazel. Sebastian disse, sua voz áspera. Hoje à noite é o baile da lua de sangue, e você será a convidada de honra. Eu? Hazel entrou em pânico. Não posso ir a um baile, não sei dançar, não tenho um vestido. Sou apenas a contadora. Você não é apenas qualquer coisa, Sebastian disse, puxando-a para ficar de pé. Você é a mulher que enganou uma vampira da alta corte. E hoje à noite você usará os troféus de sua vitória. Enquanto isso, em Blackwood Manor, a realidade da pobreza estava se instalando com velocidade brutal. A eletricidade havia sido cortada ao meio-dia. A água era um fio de lodo marrom. Richard Blackwood sentou-se na sala de estar, vestindo 3 suéteres, olhando para a lareira vazia. Isabela irrompeu no quarto, segurando uma caixa de joias. Estamos salvos, ela gritou, embora seus olhos estivessem vermelhos de chorar. Encontrei o antigo colar de safira da mamãe, aquele que ela deixou para trás. Deve valer milhares. Podemos vendê-lo, pagar as contas e comprar ingressos para o baile da lua de sangue. Richard olhou para cima, a esperança acendendo em seus olhos opacos. O baile? Por que iríamos lá? Porque Sebastian estará lá, Isabela disse, um plano desesperado e delirante se formando em sua mente. Ele levou Hazel para nos punir, mas uma vez que ele me vir novamente, realmente me vir em uma multidão de monstros, ele perceberá seu erro. Ele verá que sou a rainha que ele precisa, não aquele rato. Richard pegou o colar. Dê-me. Eu o levarei ao corretor de pornografia na aldeia. Eles dirigiram o carro na reserva até a loja de pornografia da aldeia, um lugar sujo administrado por um homem chamado Sr. O'Malley, que sabia o valor de tudo e o preço de todos. Richard bateu o colar no balcão. Dê-me 10 mil e se apresse, senhor. O'Malley pegou uma lupa de joalheiro e examinou a pedra azul. Ele olhou por 5 segundos, então riu. Uma risada de fumante sibilante. 10 mil? Ali sibilou. Richard, isso é vidro, é bijuteria. Reprodução dos anos 1980, valendo talvez $20. Isso é uma mentira, Isabela gritou. É uma herança de família. Sua família está falida desde a guerra, querida. Ali disse, jogando o colar de volta. Sua mãe provavelmente vendeu o verdadeiro anos atrás e o substituiu por este para manter as aparências.
Assim como seu pai usa um Rolex que parou de funcionar em 1999. Richard encarou a safira falsa, a última ilusão de sua grandeza estilhaçada. Sua esposa não apenas os havia deixado. Ela havia saqueado o lugar antes de ir. 20 $, Richard sussurrou. Eu o levarei. Não, Isabela agarrou o braço dele. Isso não é suficiente para um ingresso. Precisamos entrar naquele baile. Eu tenho 20 $, Richard estalou, empurrando-a para longe. Estou comprando uísque. Isabela olhou para seu pai, um homem quebrado e patético disposto a beber sua última tábua de salvação. Uma fria resolução se endureceu nela. Ela não ia apodrecer naquela casa. Ela era Isabela Blackwood. Ela era a bonita. Ela arrancou os 20 $, do balcão antes que seu pai pudesse pegá-los. Ei! Richard gritou. Vá para casa a pé, velho. Isabela cuspiu. Ela se virou para Ali. Onde posso conseguir uma carona para Valerios Heights? O grande salão de baile da cidadela era uma obra-prima da arquitetura gótica. Candelabros feitos de osso real e cristal pendiam do teto vado. O chão era de mármore preto polido até um brilho de espelho para que os dançarinos parecessem estar flutuando em um lago escuro. O quarto estava cheio da elite do mundo sobrenatural. Vampiros em ternos de veludo, liantropos em smokings desconfortáveis e bruxas usando vestidos tecidos de seda de aranha. No topo da grande escadaria, o arauto bateu seu bastão contra o chão. Sua Majestade, Rei Sebastian Draven, o arauto anunciou. Sebastian apareceu no topo das escadas. Ele parecia devastador em um smoking azul meia-noite, uma faixa vermelho-sangue atravessando seu peito. Mas ninguém estava olhando para o rei. Eles estavam olhando para a mulher em seu braço. Hazel Blackwood não parecia um rato. Ela não parecia uma serva. Ela usava um vestido de prata líquida que se ajustava à sua estrutura, caindo até o chão como uma cachoeira de luar. Seu cabelo castanho, geralmente puxado para trás em um coque severo, caía em ondas suaves e soltas ao redor de seus ombros, brilhando com saúde. Mas foi seu rosto que parou o quarto. Sem o peso da exaustão e negligência, sua pele brilhava. Por trás dos óculos sem aro, seus olhos cinzentos eram afiados, inteligentes e perigosos. Ela não andava com o balanço praticado de Isabela. Ela andava com a precisão de uma matemática. Cada passo calculado, equilibrado, eficiente. Respire, Sebastian sussurrou para ela enquanto eles desciam. Eles são tubarões, mas você é a com o arpão. Estou aterrorizada. Hazel sussurrou de volta, sorrindo radiantemente para a multidão. Meus joelhos estão batendo um no outro. Você esconde bem, Sebastian murmurou. Assim que chegaram ao chão, a multidão se abriu. Beatrice esperava perto da orquestra, segurando uma taça de champanhe. Ela usava um vestido de penas carmesim, parecendo um pássaro de rapina ensanguentado. Bem, Beatrice zombou enquanto eles se aproximavam. Você a arrumou. É incrível o que um bom banho e um espartilho podem fazer. Mas ela ainda cheira a livro-razão. E você, Beatrice? Hazel disse, sua voz cortando o burburinho do quarto. Você cheira a peculato. A música parou. O burburinho morreu. Beatrice congelou. Com licença, Beatrice sibilou, seus olhos piscando vermelho. Obsidian Holdings, Hazel disse claramente. A fábrica têxtil em Leeds, a conta offshore nas Ilhas Cayman. Você realmente pensou que ninguém checaria os manifestos de embarque? Você nem se preocupou em mudar as listagens de peso. Você estava cobrando por carga pesada em navios que estavam navegando vazios. A multidão ofegou. Roubar do rei era morte. Ser pego por um humano era humilhação. Você mente. Beatrice guinchou. Sebastian, este animal de estimação humano está caluniando um membro da alta corte. Mate-a. Sebastian recuou, deixando Hazel no centro das atenções. Eu vi as provas. Beatrice, Hazel não está te caluniando.
Ela está te auditando. Beatrice olhou em volta. Ela viu os escárnios de suas rivais. Ela viu os guardas se aproximando. Desespero selvagem e feroz assumiu. Não serei julgada por uma serva. Beatriz gritou. Ela avançou. Vampiros se movem mais rápido do que o olho humano pode rastrear. Um segundo ela estava a 10 pés de distância. No próximo, suas garras estavam a polegadas da garganta de Hazel. Hazel não gritou. Ela não se encolheu. Nas semanas de vida na mansão, ela havia calculado a geometria do quarto. Ela sabia exatamente onde estava parada. Ela deu um passo preciso para a esquerda. Beatrice, cega pela raiva, errou por uma polegada. Seu impulso a levou para frente. Hazel estendeu o pé. Não um chute, apenas um tropeço, cronometrado com perfeição matemática. Beatrice tropeçou. Ela colidiu com o garçom que passava com uma bandeja de copos de cristal. Ela caiu em um jato de champanhe e vidro quebrado, estendendo-se no chão aos pés de Sebastian. Sebastian nem se moveu. Ele olhou para a vampira da alta corte coberta de álcool, sangrando de onde o vidro havia cortado suas palmas. Patético, Sebastian disse. Ela me atacou. Beatrice lamentou. Ela desviou. Sebastian corrigiu. Você se derrotou, o que parece ser um padrão. Guardas, Sebastian disse calmamente. Levem a Lady Beatrice para as celas. Discutiremos o pagamento de sua dívida com juros pela manhã. Enquanto Beatrice era arrastada, gritando maldições, o salão de baile explodiu em sussurros. Hazel ficou de pé, seu coração martelando contra suas costelas, mas seu rosto composto. De repente, uma comoção nas portas principais quebrou a tensão. Deixe-me entrar. Eu sou a irmã dela. Eu sou a futura rainha. Limpa-lhe a garganta. Hazel fechou os olhos. Ela conhecia aquela voz. Isabela irrompeu no salão de baile. Ela parecia desequilibrada. Seu vestido de grife estava enlameado de carona. Seu cabelo estava assoprado pelo vento. Ela havia perdido um sapato. Ela correu para o centro do quarto, avistando Sebastian. Sebastian, Isabela chorou, jogando-se de joelhos diante dele. Salve-me, olhe para mim. Eu sou Isabela. Eu sou a bonita. Você cometeu um erro. Leve-me de volta. Ela olhou para cima, esperando ver luxúria em seus olhos. Em vez disso, ela viu apenas tédio. Então ela olhou para Hazel. Ela viu o vestido de prata. Ela viu a maneira como o rei vampiro estava protetoramente perto dela. Ela viu o poder irradiando de sua irmã feia. Você, Isabela sussurrou, o ódio torcendo seu rosto. Você o roubou. Você roubou minha vida. Isabela avançou para Hazel assim como Beatrice havia feito. Mas desta vez Hazel não se afastou. Ela deu um passo à frente. Ela pegou o pulso de Isabela no ar. Sua pegada era forte. A pegada de uma mulher que havia esfregado chãos e carregado lenha por 10 anos. Eu não roubei nada, Isabela, Hazel disse, sua voz baixa e fria. Eu fui dada por você, por pai. Você me jogou para os lobos esperando que eu fosse comida. Você não pode ficar com raiva por eu ter aprendido a liderar a matilha. Ela empurrou Isabela para trás. Isabela caiu de costas bem no local molhado onde Beatrice havia derramado o champanhe. Winston, Sebastian disse, remova esta intrusa e envie a conta pela limpeza do carpete para Richard Blackwood. 2 meses depois, o inverno havia se tornado primavera, mas a mansão Blackwood estava mais fria do que nunca. As janelas estavam emparedadas. Os móveis haviam sido vendidos. Richard Blackwood sentou-se em um caixote na cozinha, comendo feijão de uma lata com uma colher de plástico. Ele não fazia a barba há semanas. Isabela sentou-se no canto, olhando para a parede. Ela havia parado de falar dias atrás. A humilhação no baile havia quebrado algo nela. Ela não era mais a bonita. Ela era a garota louca da aldeia que gritava com vampiros. Houve uma batida na porta. Não uma batida hesitante,
mas uma batida pesada e autoritária. Richard levantou-se tremendo. Quem é? Não temos dinheiro, vá embora. A porta se abriu. Não era a polícia. Não era o banco. Era Hazel, mas ela não estava sozinha. Ela estava ladeada por dois homens grandes de terno, e ao lado dela andava Sebastian. Richard deixou cair sua colher. Hazel, Hazel, minha querida filha. Você voltou. Você veio para nos salvar. Ele correu em direção a ela, braços abertos. Eu sabia que você não esqueceria sua família. Diga a ele. Diga ao rei para nos dar dinheiro. Estamos destituídos. Hazel observou seu pai se aproximar. Ela não estremeceu. Ela simplesmente ergueu uma mão. E ele parou, confuso pela autoridade no gesto. Não estou aqui para te salvar, pai. Hazel disse. Ela colocou uma pasta no caixote que ele usava como mesa. O que é isso? Richard perguntou. A escritura da casa, Hazel disse. Eu a comprei. O banco executou a hipoteca de você esta manhã. Você não abriu a correspondência? Abriu? Richard ficou pálido. Você possui a mansão? Eu possuo a mansão. Hazel corrigiu. Eu também possuo sua dívida com o Sr. Henderson na loja de conveniência. Sua dívida com a loja de bebidas e a dívida pelos cartões de crédito falidos de Isabela. Eu comprei tudo. Então está tudo bem, então? Isabela se levantou apressadamente, encontrando sua voz. Podemos morar aqui. Você pagará por tudo. Hazel olhou para sua irmã. Ela olhou para a mulher que a havia zombado, diminuída, e a tratado como uma escrava por 20 anos. Não, Hazel disse, não tenho uso para esta casa. Está apodrecendo. Tem podridão seca na fundação e o telhado está desabando. Vou mandá-la demolir amanhã. Demolida? Richard guinchou. Mas onde vamos morar? Sebastian deu um passo à frente. Ele sorriu, mostrando apenas um toque de presa. Hazel e eu discutimos isso. Precisamos de pessoal na cidadela, especificamente nos níveis inferiores. Os canes para os cães do inferno precisam de limpeza constante. É um trabalho sujo, fedorento e exaustivo. Ele olhou para Isabela. E as cozinhas precisam de alguém para descascar batatas. Milhares delas. Isso destrói a manicure, eu temo. Você não pode estar falando sério, Isabela sussurrou. Somos Blackwoods. Exatamente, Hazel disse. E Blackwoods pagam suas dívidas. Você tem uma escolha. Você pode aceitar os empregos, viver nos aposentos dos empregados, que são quentes e têm comida, e pagar o que me deve. Isso deve levar você aproximadamente 40 anos. Ou, Richard perguntou, suando, ou você pode ir embora. Hazel disse, gesticulando para a porta aberta e a estrada chuvosa além. Com nada, sem casacos, sem dinheiro, sem nome, apenas as roupas em suas costas. Richard olhou para a porta. Ele olhou para a chuva. Ele olhou para suas mãos macias e inúteis. Ele olhou para Hazel, esperando por uma rachadura em sua armadura, um sinal da filha fraca que ele havia abusado. Ele viu apenas a rainha de Valerius Heights. Eu levarei os canis, Richard sussurrou, abaixando a cabeça. Eu odeio batatas, Isabela soluçou, caindo de joelhos. Eu as odeio. Então é melhor você aprender a descascar rápido, Hazel disse. A demolição de Blackwood Manor foi um evento local. Os aldeões aplaudiram enquanto o trator passava pela varanda da frente. Hazel estava na colina com vista para o local, observando a poeira subir. Ela sentiu uma mão em sua cintura. Você está triste? Sebastian perguntou. Não, Hazel disse, inclinando-se para trás contra o peito dele. Estou equilibrando o livro Razão. Aquela casa tirou tudo de mim. Agora eu tirei tudo dela. Ela se virou para encará-lo. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre o vale. Sebastian olhou para ela com uma expressão que não era mais predatória, mas reverente. Eles te chamam de o rei mais cruel da história, Hazel disse, ajustando sua gravata.
Mas você me salvou. Eu não te salvei, Hazel, Sebastian disse, beijando sua testa. Eu apenas te dei os óculos para que você pudesse ver quem você realmente era. Você se salvou. Talvez. Hazel sorriu, puxando-o para um beijo. Mas eu estou ficando com o castelo. É seu, Sebastian prometeu. Tudo é seu. No vale, a última parede da propriedade Blackwood desmoronou em pó. E lá na cidadela, a bonita descascava batatas enquanto a irmã que ninguém viu governava à noite. Que final satisfatório. Nós frequentemente pensamos que a vingança precisa ser violenta para ser eficaz, mas Hazel provou que a melhor vingança é o sucesso. E colocando as pessoas que te machucaram para trabalhar descascando batatas. Esta história destaca uma verdade poderosa. Seu valor não é determinado por como as pessoas te tratam, mas pelo que você é capaz de fazer quando lhe é dada a chance de brilhar. Hazel era uma rainha em trapos. Isabela era uma porpa em seda. Se você gostou desta saga de vampiros retorcida e quer ver mais histórias onde o azarão leva a coroa, por favor, dê um curtir neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para nunca perder uma nova história. Eu posto novos dramas toda semana. Compartilhe isso com um amigo que precisa de um lembrete de que o karma é real. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.